Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Nossa live hoje sobre dificuldade escolar, o que está por trás dela. São muitos pais enlouquecidos com o desempenho escolar dos seus filhos, tiram brinquedo, tiram eletrônico, colocam em castigo, são intermináveis brigas e o rendimento escolar não melhora. Muitas vezes, muito dinheiro empregado aí com atividades extracurriculares, aula extra, Kumon, inglês, enfim... E melhorar o rendimento escolar, que é bom? Nada. Então, quero chamar todos, é sobre isso que nós vamos falar. Live rápida, objetiva. Agora nós temos um acordo que toda semana vocês vão escolher o tema. Eu vou dar duas opções. Amanhã eu vou abrir caixinha, vou abrir a enquete, vocês vão escolher o tema de quinta-feira que vem, vai ser sim toda semana, que quem escolhe são vocês. E hoje nós vamos falar de dificuldade escolar, que foi o tema escolhido, um maravilhoso tema, porque é um tema que eu adoro falar. O que eu quero pedir? Vocês que estão aqui comigo, manda um aviãozinho, tenta chamar a galera pra vir pra nossa live, tá bom? O que eu quero dizer? É muito fácil pensar que a dificuldade escolar é preguiça da criança. Na verdade, eu acho até desrespeitoso isso. Por quê? Você está minimizando uma dificuldade da qual você não tem. Você não sabe, entende? Então é muito fácil, né? Falar assim, é preguiçosa. É desrespeitoso você minimizar a dificuldade que você não tem, né? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Outra coisa é o seguinte, quando não fala isso, fala a culpa é da mãe. É uma mãe que não dá limite, é uma mãe que não tem pulso firme. Quantas vezes vocês não já ouviram falar assim, uma palmadinha aí, resolveria. Esse menino não quer estudar porque a mãe é mole, fica com dó, né? É muito permissiva. Nós, mães, já sofremos com culpa eterna, né? A gente ainda tem que aguentar isso. Nosso filho não vai bem na escola, a culpa é nossa. Então, tudo isso é desrespeitoso e na maioria das vezes não representa a verdade, tá? A reflexão que vocês têm que ter é o seguinte: a criança não ganha absolutamente nada em caçar confusão com todo mundo. Ele vai caçar confusão com a diretoria, ele vai caçar confusão com a professora, ele vai caçar confusão com os pais, ele vai ficar de castigo, ele vai deixar de jogar o videogame dele, ele vai deixar de ir no shopping, ele vai deixar de fazer um monte de coisa que ele gosta porque ele tá de castigo. E por que isso? Porque ele é pirracento, mas ele tá em desvantagem, criatura. Pirraça do quê? Pra sair em desvantagem? Entendeu? Então é esse tipo de reflexão que eu quero que vocês façam para entender que não é preguiça e muitas das vezes a mãe não é a culpada, tá? Manda aviãozinho, chama todo mundo. No final eu vou abrir para perguntas, então manda aqui na interrogação para poder jogar na tela e ficar bem legal, tá? O que acontece? A criança começa a ter dificuldade escolar na escola, a própria escola já fala para os pais, olha, leva esse menino no oftalmologista porque precisa olhar a visão. Realmente, essa é uma avaliação que precisa ser feita de cara. Por quê? Pequenas perdas auditivas, pequenas perdas visuais, meio grau, já pode fazer diferença para a criança enxergar o que está na lousa, dificuldade para ela ler, para ela entender, e isso tudo já baixar o rendimento dela escolar. Mas não é só isso, meus amores. Por exemplo, da mesma forma da visão, se você tem uma perda auditiva leve, isso já é o suficiente para a criança não conseguir entender o que a professora está falando, ainda mais numa sala com um monte de gente, aquela barulheira, e ela não conseguir entender, né? Pensa o esforço que ela faz. Ela tem que fazer um esforço para ela ouvir o que está sendo dito. Aí quando ela começa a entender aquilo lá, já tá falando outra coisa, enfim, é muito cansativo, ela termina perdendo o foco, porque é cansativo para ela entender o que tá falando, entenderam? Então, a perda auditiva é uma coisa que muitos não valorizam. Por quê? Eu falo com meu filho, ele escuta. Às vezes eu tô cochichando, quando é do interesse dele, ele escuta, ainda tem essa, viu? Quando é do interesse dele, ele escuta. Ele não é surdo não, doutora, ele não é surdo não, ele escuta sim, ele é muito espertinho. O videogame dele, ele escuta. Gente, pequenas perdas auditivas, você não vai ter a percepção de que a criança é surda.
certo? Muito pelo contrário, você vai ter a percepção de que ela escuta bem, mas a discriminação do som fica prejudicada nas perdas pequenas, entende? Mais ou menos que minha visão. Se você pega uma pessoa que tem meio grau de miopia ou de astigmatismo, um grau pequeno de qualquer tipo de dificuldade visual, sejam bem-vindos, viu? Todo mundo acenando pra mim. Hoje eu tô sozinha, eu vou conseguir dar atenção pra vocês. Vou conseguir conversar com vocês. Mandem a pergunta na interrogação e o aviãozinho. Então, perdi, né? Fui me empolgar pra acenar pra todo mundo que tá acenando comigo e me perdi no raciocínio. Volta. Se você pegar uma criança que tem uma perda de visão leve e você tirar o óculos dela, ela não é cega, certo? Ela talvez tenha dificuldade ali para entender uma letrinha menor, tudo mais, mas em cega ela não é. Na audição é a mesmíssima coisa. E muitos pais às vezes ficam com medo, porque assim, eu não quero que meu filho coloque aparelho auditivo, né? Porque socialmente o óculos é muito bem aceito, mas aparelho auditivo ainda temos muita resistência das pessoas, né? Mas a maioria das perdas auditivas leves na criança, gente, é causa tratável. Então não é que vai usar aparelho auditivo. Às vezes é cera, às vezes é uma otite média serosa, uma inflamação no ouvido, que não dói, só abafa a audição. Então muitas das causas de perda auditiva leve em crianças na idade escolar são causas que são tratáveis com medicamentos. Às vezes nem de cirurgia precisa, entende? Mas aí o que acontece? Como é sempre subestimado o problema, porque aparentemente a criança escuta bem, não trata e a criança fica ali, na escola, e aí eu faço uma ressalva. Enche a criança de atividade, porque daí, ela tem dificuldade, tudo bem, então é aula particular, é comum, é inglês, né? Desliga a TV, é hora de estudar, 1000 horas de estudar por dia, né? Pra ver se fixa. E aí, se você pega uma criança que tem uma deficiência auditiva ou uma deficiência visual, né? Ela tem uma dificuldade de aprendizagem por conta desse problema. E você enche ela de atividades, mais estafada ela fica, menor tende a ser o seu rendimento escolar. Percebe? É muito comum, eu atendo muitos pais aqui que às vezes falam assim, depois que ela foi para tal escola, que é ainda mais rígida, depois que eu coloquei ela na atividade extracurricular, ela parece que piorou, mas piora mesmo, porque ela tem dificuldade por excesso de esforço para entender. Você coloca ali um monte de atividade, né? Vai dar ruim, não dá bom. Entende? Então, esse excesso de atividade não é que não seja bom, tá, gente? Depende do caso. Mas se você faz esse excesso de atividade sem estar muito bem orientada de que tipo de dificuldade que a criança tem, você pode, inclusive, piorar o desempenho escolar dessa criança. E pior, gastando dinheiro com isso, né? E aí, quais são outras causas? Além da perda auditiva, tá tudo bem. Eu fiz exame de audição, eu fiz exame de visão, de vista, com oftalmologista, e tá tudo certo. Ele escuta bem, enxerga bem. Só escutar bem também não diz nada. Por quê? Porque quando a gente escuta, essa informação, ela tem que ser processada no nosso sistema nervoso central, né? Então, a gente tem exames para ver isso, tá? Se essa criança, ela tá escutando bem, certo? Mas será que ela está processando essa informação de maneira adequada? Não sei, isso que a gente tem que ver. Porque a alteração do processamento auditivo central, gente, é mais comum do que a gente imagina. Só que é subdiagnosticado, porque a própria criança, conforme ela vai crescendo, ela mesmo vai achando formas de tentar melhorar o aprendizado dela, né? Tem gente que prefere grifar, aí tem gente que tudo é resumo. Você já percebeu isso? Tem gente que tudo é resumo. Eu tenho que resumir tudo, eu tenho que grifar tudo, eu tenho que colar post-it na parede. Tem gente que não. Tem gente que prefere ficar escutando. Eu preciso repetir em voz alta para ficar escutando aquilo ali para memorizar. Tem gente que prefere imagem. Então, com o tempo, a própria pessoa vai adquirindo
mecanismos para melhorar a sua aprendizagem, a sua memorização. Então, a alteração do processamento auditivo central, eu vou até citar um exemplo para vocês. É muito assim, sabe aquela pessoa que é o último a entender a piada? Tá todo mundo falando, todo mundo já entendeu a piada. Ele tem um delay ali, né? 1 minuto depois, dá risada. Agora que eu fui entender. Então, ele tem uma lentificação nesse processo de processar realmente a informação. Nessa lentificação, você pensa bem, ele está na escola, o professor está mandando ele copiar no caderno lá a informação. Ele tem alteração do processamento auditivo e ele demora para processar a informação. Ele escuta bem, então vê bem. Ele escuta bem, mas ele demora para processar. Então a professora está lá falando, quando ele começa a processar aquela primeira informação, a professora já está na segunda. Ops, daqui a pouco ele fala, não desisto, não dá para acompanhar o ritmo, entendeu? É mais ou menos que eu pegar uma aula e o professor falar bem rápido, você fala, não consigo acompanhar o cara, ele fala rápido demais. É mais ou menos a mesma coisa para quem tem alteração do processamento auditivo central e existem exames. Esse é o tipo de paciente que sofre. Por quê? Porque ele faz um exame de audiometria, dá lá audição normal, pronto, taxam ele de normal, é normal, não consegue aprender, é preguiçoso ali, ó, ganhou o selo preguiça, entendeu? Então fiquem atentos a isso. Outras coisas que vocês têm que ter em mente. Existem também alterações do neurodesenvolvimento que impactam na aprendizagem. Exemplo, déficit de atenção e hiperatividade. O déficit de atenção e hiperatividade, eu quero fazer um parêntese, porque o problema da atenção e da hiperatividade, ela pode ser uma alteração primária, a pessoa tem uma alteração neurológica que não foca, não tem atenção, mas ela também pode ser secundária. Por exemplo, crianças que roncam, tem respiração oral, uma noite de sono perturbada, aquele sono agitado, não tem rotina de sono. É na fase profunda do sono que a gente memoriza a informação ao longo do dia. Se essa criança não tem uma rotina de sono adequada, não tem hora para dormir, acorda várias vezes à noite para tomar um monte de mamadeira. Eu não estou falando de bebê, eu estou falando de criança em idade escolar, tá? Ela acorda 2, 3 vezes à noite para tomar mamadeira. Desculpa, não é para tomar, entendeu? Depois de uma introdução alimentar feita, não tem por que a criança acordar de madrugada, né, para ficar tomando leite. Porque não é só o problema do leite, é a questão de despertar e voltar para o sono profundo. Você perde um tempo muito importante aí. E esse tempo é precioso para a criança memorizar, para a criança descansar, né? Então, a criança que tem ronco e respiração oral, elas têm um certo grau de hiperatividade e de déficit de atenção, sem de fato ter a doença, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entendeu? Então, a hiperatividade e déficit de atenção, ela pode ser primária ou secundária. Secundária é ronco. Eu pego muita criança aqui, que às vezes até precisa operar, nem toda criança que ronca precisa operar, mas aí os pais falam assim, doutora do céu, é outra criança, pelo amor de Deus, operou um milagre aqui. Mas é por quê? Porque essa criança começa a dormir direito, aí essa criança fica menos agitada, faz menos birra, menos irritadiça, melhora na escola, entenderam? Então não é que é milagre, é que ela tem um problema de saúde que precisa ser tratado. Ponto. Tá? Lembrar também da dislexia, outra alteração do neurodesenvolvimento, que a criança tem dificuldade principalmente na leitura e na escrita. E se não for feito esse diagnóstico, você vai dar murro em ponta de faca, como dizem, né? Por quê? Porque você vai colocar o coitado em um monte de aula extra, um monte de reforço escolar, um monte disso, vai botar inglês, não sei o que, né? E se essa estimulação extracurricular não for feita respeitando a dificuldade específica do seu filho, esse excesso de atividade pode inclusive dificultar, causa um cansaço maior na criança. E não é só o cansaço, tá, gente?
é o transtorno psicológico que você começa a causar na criança também. Porque pensa bem, essa criança, ela começa a ter uma autocobrança. Poxa, é todo mundo inteligente, eu não sou inteligente. Todo mundo é inteligente, eu sou burro. Fulano tira 10, eu me acabo aqui, é um monte de aula extra para tirar 6. Entendeu? E você começa a causar um transtorno mesmo. Você acaba com a autonomia da criança, com a autoconfiança, certo? Com a autoestima. Essa criança, se ela começa a entender que ela é burra, para você tirar isso da cabeça, é uma dificuldade. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. E tem pais que falam, mas será que ele não tem um QI baixo? Isso é uma dúvida que os pais às vezes têm. Será que ele não tem um QI baixo? Né? Será que ele de fato não é inteligente? Essa questão do QI, gente, depende muito. Sabe por quê? Porque o teste do QI, ele leva principalmente em considerações duas habilidades de inteligências que nós temos, que é a habilidade linguística, né? A parte verbal, de linguagem, e a parte de lógica, né? Então, se você pega, por exemplo, uma criança, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, na hora de fazer o teste de QI com criança que não fala, ou com criança que tem dificuldade de linguagem. Por quê? Porque às vezes ela vai pontuar mal as provas de linguagem porque ela não fala, porque ela tem, né, atraso de linguagem. Então, essa questão do QI, ela não é a causa mais frequente, muito pelo contrário. Muitas são extremamente inteligentes, têm o QI dentro do normal, mas a dificuldade é outra, uma dificuldade de processamento, é diferente, entende? Então, assim, o problema muitas das vezes não é o QI da criança, na verdade, quase nunca é o QI o problema. O problema é, enxerga bem, escuta bem, processa bem essa informação, né? O sono tá bom? Será que ela tem uma alteração de atenção, de foco? Entende? E a partir do momento que a gente faz esse diagnóstico, aí entra a equipe multidisciplinar. Aí é importante, fundamental a equipe multidisciplinar. Por quê? Porque a gente sabe, a gente já descartou um monte de coisa e a equipe multi nos ajuda a entender o resto. Exemplo, você vai pegar uma criança que eu já vi que a audição tá boa, o processamento tá bom, a visão tá boa, a gente manda às vezes para fazer avaliação neuropsicológica. Quem tá aqui comigo, coloca aqui no comentário, vocês já ouviram falar sobre a avaliação neuropsicológica? Coloca para mim, escrevem para mim, se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é feita pelo neuropsicólogo e ela faz um monte de prova para a gente ver exatamente essa dificuldade. É uma dificuldade visual, de interpretação visual, de processamento visual, de processamento auditivo. É mais na parte de linguagem, é mais na atenção. Já ouviram falar sobre essa prova? Então, assim, esse exame, ele nos norteia muito nesse sentido. Às vezes a gente vê, bom, então uma criança que tem a parte visual muito boa e o processamento auditivo mais menos eficiente, vamos colocar assim. Então, quando a gente manda isso para a escola, ou a própria neuropsicóloga conversa com a escola, o que acontece? Você já vai com estratégias psicopedagógicas para melhorar a efetividade da aprendizagem da criança, entendeu? Então, ela é uma criança que é melhor ter mais recursos visuais. Então, essa criança, você vai dar para ela mais recursos mais recursos visuais. Ela aprende mais vendo figuras do que processando informações auditivas. Muitas das pessoas que precisam grifar, fazer rascunho, grifar, repetir, são pessoas que têm o visual muito mais apurado do que o auditivo. A maioria das pessoas, na verdade, tem o visual mais apurado que o auditivo, entendeu? Então, assim, para a questão de aprendizagem, tá, gente? Independente de... Então, é nisso que a gente vai... Então, quando você tem toda essa coisa bem mapeada, quando você manda para a escola, quando você vai fazer uma atividade extracurricular, você vai fazer isso direcionado, entenderam?
E lembrar que alterações psicológicas interferem diretamente. Isso dentro do contexto da pandemia, a gente tem que levar em consideração, gente. Por quê? Porque você acha que as crianças não estão sofrendo, mas as crianças estão sofrendo com a pandemia. A socialização faz parte do ser humano desde a época que ele nasce, tá? Não é só adulto que tem necessidade de socializar, a criança também tem. Entenderam? Então, outra coisa, os pais estão divorciando, tanto de pais que eu atendi no consultório ano de 2020, continuo atendendo, que estão se divorciando. Vocês acham que a criança não sofre esse impacto? Ela pode não estar chorando, não estar manifestando, mas de alguma forma isso está impactando na vida dela. Entende? Então, às vezes, eu mando para psicoterapia crianças com dificuldade escolar. Uma reflexão que eu quero que vocês façam é o seguinte: seu filho gosta da escola que ele estuda? Ele adora a escola, ele adora os amigos. Então, por que ele vai ter dificuldade? Por que ele tem dificuldade, quer chamar atenção, quer ir para a diretoria, quer ter problema com a professora e tirar nota baixa? Por quê? O que ele ganha? Né? Então, se ele não ganha nada, por que a gente ainda continua achando que dificuldade escolar é preguiça? Entende? É desrespeitoso isso. Obrigada, Cris. A Cris é dentista, minha amiga, já me ajuda aí com um monte de paciente. Então, assim, vocês entendem, gente, que assim, que você não vai ganhar nada, meus amores, não vai ganhar nada. Para de ficar pensando isso, sabe? É que assim, a gente tem que olhar para isso de uma maneira respeitosa. Na verdade, isso é uma coisa cultural, por isso que eu nem julgo vocês, tá? É cultural. A gente tende a reforçar, a gente não reforça as habilidades da criança. Então, assim, a gente tem a teoria da inteligência múltipla. A inteligências múltiplas são 8 inteligências, foi idealizado por um psicólogo, Howard Gardner. Não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, é desse jeito. Ele fala, então a gente tem a inteligência, eu até anotei para não esquecer, linguística, lógica, motor, espacial, musical, interpessoal. Então, assim, são múltiplas. Só que a gente não tende a valorizar o ponto forte. Por exemplo, a criança tira 10 sempre em matemática, mas ela vai mal de português. Ninguém vai ficar reforçando que ela é top master em matemática. Vai ficar reforçando que ela é ruim em português. Entendeu? Então, a gente precisa mudar um pouco isso. Não existe método educacional que seja o melhor universalmente. O método, eu não sou especialista em métodos pedagógicos de ensino, então não quero me ater a isso, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não existe um método universal. O método tradicional, o método construtivista, não existe, isso depende do perfil da criança. Cada um se encaixa melhor. E o que eu digo é o seguinte: é fundamental o seu filho gostar da escola. É fundamental. Porque se o seu filho não gosta da escola, é a mesma coisa que você trabalhar com uma coisa que você não gosta. Entendeu? A criança não trabalha, a criança estuda, ela precisa gostar da escola. E se ele não gosta, é uma das formas da gente rever se realmente aquele método ou aquela escola específica é de fato adequada para o seu filho. Entende? A gente tem que tentar entender o porquê que ele não gosta. Então, assim, não se identificou com aquele método, às vezes a gente tem que pensar em trocar o método, ok? O que muitos fazem: pega uma criança que está com uma extrema dificuldade e coloca essa criança com extrema dificuldade numa escola ainda mais rígida. Não é que a escola mais rígida não seja boa. Dependendo do perfil da criança, ela precisa de uma disciplina maior para poder render, né? Depende muito do perfil dela e do temperamento dela. Mas, se essa é uma criança que já está tendo dificuldade, um método talvez mais puxado ainda vai causar transtornos psicológicos. Já peguei aqui no consultório diversas vezes. Criança que vai para a escola vomitando no carro, porque não quer ir. Tem diarreia quando tem que ir para a escola. É um chororô, um troço horroroso, se joga no chão. Isso não é normal, certo? Isso não é normal. Então, lembrem-se disso.
Eu falei que a live ia ser rápida, eu passei todas as informações. Então, ó, só pra gente fazer um fechamento, ninguém mandou dúvida. Se alguém tiver dúvida, me mande pra gente ir respondendo. Lembrar que exame auditivo normal não descarta problema. Essa criança pode ouvir, mas não processar direito. Problemas respiratórios e alteração de sono interferem na aprendizagem. Alterações psicológicas interferem na aprendizagem. Não esqueçam que existe transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, entre outros transtornos neurológicos que dificultam, certo? Alguns desses quadros, principalmente neurológicos ou psicológicos, às vezes precisa de remédio, ok? Junto com, às vezes, a abordagem psicoterapêutica, a abordagem pedagógica, fonoaudiológica ou mesmo de terapia ocupacional. Qual abordagem multidisciplinar que a gente vai fazer vai depender da criança. Uma abordagem, essa decisão ela é muito individualizada. E outra coisa que eu sempre peço é um parecer da escola. Gente, às vezes a escola... Agora eu vou também defender o pessoal da escola antes da gente concluir. Eu também já peguei muitos pais indignados porque a professora fala assim, olha, eu acho que seu filho tem alguma dificuldade ou então algum transtorno psicológico, eu acho que você tem que passar por avaliação. E os pais ficam indignados porque eu falo assim, meu filho é inteligente, como ela se ousa falar isso, está perseguindo meu filho. Tudo bem, se tiver perseguido, existem casos e casos, mas os professores que estão em sala de aula, apesar deles não serem médicos, não terem esse conhecimento técnico, eles convivem com várias crianças, então eles têm muito recurso de comparação, entendeu? E os marcos do desenvolvimento, na verdade, elas são comparação. O que é esperado para aquela idade que a maioria das crianças consegue fazer. Então, confie mais nos professores. Quando os professores, o diretor da escola te chama e fala assim, olha, tem alguma coisa estranha com o seu filho? A gente percebe que ele não está indo no mesmo ritmo. Eu sei que pra gente, enquanto pai, é difícil ouvir isso, né? Mas tente dar um voto de confiança, procura uma avaliação especializada, porque na minha experiência aqui no consultório, geralmente quando vem indicado da escola, problema tem, tá? Não que vai ser deficiente intelectual, nada. Às vezes é uma cera no ouvido, meus amores, que tá abafando a audição e tá deixando a criança ali, ó, desatenta, sem prestar atenção, sem vontade de interagir. Às vezes é cera de ouvido, às vezes é otite, coisa que eu vou tratar com medicamento, não precisa nem de cirurgia, entendeu? Mas geralmente quando vem com esse feedback da escola, alguma coisa tem alterada. Então, dê esse voto de confiança para a escola, porque às vezes tem algo sim que a gente precisa tratar e melhorar. Meus amores, conforme eu prometi, eu acho que deu pra gente discutir bastante coisa. Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa live. Gostaram? Vamos fazer essa live assim, curtinha, rápida, objetiva. Vou deixar sempre espaço para vocês mandarem dúvidas, porque às vezes vocês têm alguma coisa, manda para mim. Mas também é importante para mim ouvir o feedback de vocês. Então, sempre escrevam para mim o que vocês estão achando, o que vocês acham que é melhor, se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. Eu vou deixar essa live gravada, tá bom? Vai ficar lá no meu IGTV. Então, se você pegou ela mais no finalzinho, ou se você acha que alguma mãezinha, alguma amiga precisa ouvir o que eu falei aqui hoje, manda pra ela no aviãozinho e fala, assista, né? Antes de chamar seu filho de preguiçoso, antes de aceitar a culpa de que seu filho tá com dificuldade escolar porque você é uma mãe fraca, uma mãe, né? Coisas absurdas que a gente escuta por aí. É isso, meus amores. Obrigada pela presença de todos vocês. Quinta-feira que vem vai ter live. Espero vocês. Sexta-feira eu vou abrir enquete pra gente decidir o próximo tema, tá bom? Um beijão. Tchau.